Bom dia, pessoal. Nós, acadêmicos do UniBH, vamos apresentar hoje o trabalho de cirurgia obstetrícia de grandes animais e clínica de equinos. As professoras são a Ana Luísa Soares de Miranda e a professora Jéssica Fontana de Magalhães, e o tema escolhido foi a hérnia umbilical. Para começar, vamos falar o que é a hérnia umbilical. É a passagem de vísceras, normalmente intestino delgado ou partes do mesentério, para uma cavidade recém-formada através de um ponto anatomicamente frágil. Isso ocorre quando a linha alba não se fecha corretamente ao redor do anel umbilical, formando um ponto de possível evisceração. Elas podem ser classificadas como verdadeiras, quando estão presentes o anel hernial e um saco formado de peritônio revestido em torno do conteúdo hernial, ou de hérnias falsas, quando o saco peritoneal não existe. Etiologia. A hérnia umbilical acomete diferentes espécies, como cães, suínos, bovinos e equinos. Nos equinos, as hérnias têm sido relacionadas a traumas, esforços excessivos sofridos pelo cordão umbilical, fatores hereditários e infecciosos. Já em bovinos, as ocorrências de afecções umbilicais também são muito comuns, sendo as hérnias uma das mais frequentes. Patogenia. A origem da hérnia umbilical nos equinos ainda é incerta e conta com causas multifatoriais, mas, até o momento, sabe-se que as hérnias congênitas são causadas pela fusão incompleta ou retardada das pregas laterais, que é o músculo reto do abdômen e suas faces. Já as hérnias adquiridas podem ser causadas devido ao manejo inadequado do cordão umbilical em potros neonatos, aumento da pressão intraabdominal, entre outros. Epidemiologia. Devido à hérnia se apresentar em sua maioria por fator congênito, animais da raça pura são os que mais apresentam a enfermidade, principalmente pela endogamia, para preservar o fenótipo e o genótipo do animal. O diagnóstico é relativamente fácil. É observado um aumento de volume na região ventro-posterior da linha média do abdômen, na altura da região do umbigo. Na hérnia adquirida, é possível, através do exame clínico, observarmos que a hérnia é redutível, com massa indolor, flutuante e macia. Já na hérnia congênita, notamos que o aumento de volume é irredutível, com massa dolorosa de consistência firme e podendo ocorrer ulceração e evisceração em casos mais graves. As principais formas de diagnóstico dessa malformação são a palpação digital e o exame ultrassonográfico. Muitas hérnias umbilicais pequenas podem aparecer e resolver-se espontaneamente, mas as grandes ou as estranguladas requerem correção cirúrgica, não existindo tratamento clínico específico para a hérnia, somente o controle do seu tamanho. Normalmente, a herniorrafia umbilical é indicada nos casos de hérnia persistente em animais com aproximadamente 5 a 6 meses de idade. As hérnias umbilicais estão relacionadas a potenciais causas de estrangulamento do intestino delgado, e nesses casos, o tratamento é cirúrgico e deve-se avaliar as condições da alça encarcerada para precisar a necessidade de enterectomia. A reparação cirúrgica deve abranger 2 fatores, no caso de hérnias umbilicais, que são a obliteração do saco herniário e a reparação da alça intestinal. No pré-operatório, o animal deve ser mantido em jejum por 12 horas antes da cirurgia, podendo deixar a água disponível. Porém, caso seja pequeno e ainda esteja mamando, o mesmo deve ser amamentado até o momento da indução, para que ele não tenha hipoglicemia. A anestesia inalatória é preferível. Em potros pequenos, geralmente a anestesia pode ser induzida com o alotano administrado por máscara, onde a princípio é administrado somente o oxigênio e em seguida ajusta-se o vaporizador para de 0,5% a 1%, para que o potro comece a inalar o alotano e vai se aumentando gradualmente até chegar a 4% para a indução da anestesia.
O potro, então, é intubado e colocado em plano anestésico de manutenção. A anestesia em potros com 1 ano de idade é induzida por via intravenosa e mantida com anestésico inalatório. O animal é colocado em decúbito dorsal e preparado para a cirurgia, onde é feita a tricotomia da região cirúrgica e a antisepsia de rotina. Na cirurgia em si, é feita uma incisão cutânea fusiforme pontiaguda em ambas as extremidades do saco herniário, para se evitar o que chamamos de orelhas de cachorro na extremidade da ferida durante o fechamento. Na incisão, deve permanecer pele suficiente nas margens da ferida para a posição sem tensão indevida. Com a tesoura romba, deve ser feita a dissecção do tecido subcutâneo abaixo do saco e do anel herniário. Se o saco herniário não tiver sido aberto, pode ser feita a herniorrafia fechada. O anel e o saco herniário devem ter sido liberados da fáscia. Inverte-se o saco dentro do abdômen e o anel herniário é fechado com pontos simples contínuos de fio sintético absorvível número 1 ou 2. Pode-se ainda utilizar a abordagem aberta, onde o anel herniário é dissecado e todo o saco é removível. As margens, então, são apostas com pontos contínuos simples de fio sintético absorvível número 1 ou 2. O tecido subcutâneo é fechado com pontos simples contínuos de fio sintético absorvível número 2. O fechamento da pele é feito com fio absorvível da escolha do cirurgião, em pontos contínuos, interrompidos ou intradérmicos. Podem ser usados, nesse tipo de procedimento, sutura em X, jaquetão, simples separada ou simples contínua. No pós-operatório, a decisão de utilizar antibióticos fica a critério do cirurgião. Se a cirurgia tiver sido feita em condições assépticas, em geral, não é necessária. A antibiótico-terapia também é indicada no pré-operatório, se houver suspeita de estrangulação ou tiver desenvolvido uma fístula enterocutânea. Em geral, surge uma placa de edema no 2º ou 3º dia de pós-operatório, que persiste por 2 ou 3 semanas. Os pontos são retirados entre o 10º e o 14º dia e podem ser usadas faixas abdominais para reduzir o edema. É indispensável o repouso do animal, sendo restringido a esforço físico e livre de estresse e desconforto para que possa se recuperar sem problemas e ter uma cicatrização rápida, livre de deiscência e complicações. Como toda cirurgia tem seus riscos e complicações, na herniorrafia não seria diferente. Durante a cirurgia, há o risco de lesão da alça intestinal devido à sua aderência ao saco hernial. Caso ocorra, deve-se lavar totalmente o local várias vezes para que não ocorra infecção devido ao conteúdo extravasado do intestino e seguir pela sutura do mesmo. As complicações incisionais após laparotomia mediana em equinos têm prevalência de 35% a 87,5% e levam ao aumento no período de convalescência ou até mesmo ao óbito. É ideal que seja feita a asepsia do local após a sutura final e manter o animal em repouso para que a cicatrização ocorra normalmente. E para finalizar, nós do grupo buscamos com esse trabalho mostrar a importância de tudo que deve ser realizado no animal caso o mesmo seja diagnosticado com hérnia umbilical, para garantir a sua saúde, a satisfação do proprietário e o sucesso dos profissionais envolvidos no procedimento cirúrgico. Muito obrigado e espero que vocês tenham gostado.